Olá pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com a Elin Naim. Hoje eu vou receber ela que é professora de Educação Física, Ana Luísa Tavares. A gente vai falar um pouquinho sobre o exercício físico como um todo, mas principalmente ligado aos idosos. Obrigado. Muito obrigada a você pelo E convite. não tem roteiro, não se preocupa, é um bate-papo. E primeiro te agradecer de você estar aqui com a gente, poder falar um pouquinho mais. Eu falo que não é terceira idade, eu falo que é a melhor idade. A gente sempre brinca isso porque são pessoas que viveram toda uma vida, toda uma história para que a gente pudesse estar aqui hoje conversando. Então, Sim. E a educação física, o exercício físico, traz essa melhor idade para a real palavra que ela é, né? Que ela seja melhor mesmo, com mais qualidade. Eu que agradeço poder falar que isso é uma coisa que me enche muito o coração, me deixa muito feliz, porque é um público que ainda não está sendo visto de forma como eles merecem. E o seu projeto, parabéns pelo seu projeto, eu achei fantástico, acho que vai dar muito bom para toda a comunidade, mas principalmente para eles. Que eles precisam de ter um lugar para que eles se sintam reintegrados à sociedade. É um grande avanço para eles, é eles poderem ser reintegrados não só à sociedade, como ao núcleo familiar também, né? vamos explicar um pouquinho, Ana Luísa, para quem está acompanhando a gente em casa, no trabalho, aqui nas redes sociais como um todo. Primeiro, a gente nem mistura muito política no nosso podcast, mas isso não é política, isso é um projeto muito maior do que política, porque Também envolve a concordo. vida das pessoas. Primeiro, eu tenho um projeto que a gente ajuda, que não é nosso, que é da professora Estefânia. Ela dá aula funcional ali no, salvo engano, entre Esplanada, Pracinha de Nova Brasília. É uma profissional igual você Uhum. e é de idosos. E eu tive o Parabéns. prazer de ir no final do ano, uma confraternização com eles. E foi muito bacana porque ela faz um trabalho social muito bacana, de muita leveza. A gente, como foi uma confraternização, nós brincamos com os idosos, fizemos Uhum. várias atividades, teve bingo, teve uma série de outras coisas, Um lazer um também, né? lazer também, e isso me remeteu a algumas denúncias e alguns pedidos que a gente recebe da população, de que muitas das vezes quer ter o seu ente querido em casa no turno da noite, mas que durante o dia não consegue pagar uma cuidadora ou Uhum. não consegue ter condições de deixar com algum parente mais próximo esse ente querido, seja seu pai, seu avô, sua avó. Também acontece, e a gente, nesse feedback que eu tive com você um pouquinho mais cedo, o que é muito triste da gente falar, mas que você que trabalha na ponta vê a Uhum. realidade, é que muitas das vezes esse idoso ele perde o amor completo da sua família, ou seja, toda aquela compreensão que deveria ser dado àquele ente Naquele querido momento. é perdido. E aí a gente teve a ideia, e que se Deus quiser isso vai virar um projeto de lei, da creche do idoso, que é exatamente para a gente Fantástico. tentar ajudar ambas as partes. Tentar ajudar primeiro aquela família que não tem condição mesmo de pagar, mas que ama seu ente querido, Quer que ele esteja em casa, né? quer que ele esteja em casa, ou seja, Para quer que ele, usufruir da família nos quer que ele momentos de durma à noite, lazer, mas de também estar durante o junto. dia, durante a tarde, está nesse ambiente de socialização, de Sim, outras atividades, e também dar oportunidade àquele idoso que já não recebe mais nem carinho, nem atenção da sua família de ter esse lugar para que ele possa, pelo menos durante o dia e a tarde, ter um lugar onde ele possa ser amado, ser estar envolvido com outras pessoas da sua idade para a gente socializar. Então, essa foi a ideia do projeto. Eu fiquei muito feliz quando o Fabrício falou que você espontaneamente quis falar sobre o tema e falar também, além dessa questão do projeto, de como aquele que tem condição até de pagar um cuidador, o que ele deve estar fazendo com esses idosos, ou seja, procurar atividade física mesmo, o quanto é sim. importante isso. Fala pra Então, gente. Ellen. Elin, desculpa. Então, o que que acontece? A partir dos 30 anos, a gente já começa a fazer um processo de envelhecimento.
Isso é ciência, tá? Não sou eu, nem a Luísa que estamos falando. A partir dos 30 anos, o nosso corpo já começa a entrar no processo de sarcopenia, que é um processo de desgaste muscular, perda de força muscular, desgaste da densidade óssea. Isso faz com que as pessoas começam a perder a sua produtividade. O idoso, então, que vai ganhar, além de tudo, a gordura, ele vai começar a perder a marcha, por exemplo, o caminhar. Ele vai começar a perder a força dos membros inferiores, o levantar e sentar. E isso ele perde porque quando o idoso sai do mercado de trabalho, ele aposenta, normalmente a família pensa o quê? Deixa ele descansar, deixa ele acordar mais tarde. Não pensa que ele precisa manter o corpo ativo, porque o corpo é feito para movimentar. Ele não é feito para ficar parado. Ficar parado é a mesma coisa de você fazer assim, entra a doença. Porque eu estou Ou deixando o meu seja, corpo deixar de trabalhar não quer deixar de se exercitar. de Ou se seja, exercitar. parou de trabalhar, arruma uma hidroginástica. Parou de trabalhar, arruma uma Um exercício. funcional. Ou seja, qualquer tipo de Exatamente. atividade que aquele idoso, mas que aquela pessoa que hoje se aposentou se enquadre. Cada um, às vezes, vai gostar de um esporte. Sim, qualquer atividade física é válida. Só que existe uma coisa hoje que os estudos comprovam. A musculatura, o tecido muscular, ele só é recuperado na musculação, no treino de força. Porque é quando você consegue fazer com que a musculatura ela tome vida novamente. Estou usando termos super simples para que todas as Para que as pessoas pessoas entendam. entendam. Vou entrar na parte fisiológica, porque não é interessante, não importa. Importa que, com o exercício de musculação, você consegue recuperar essa massa muscular que você vai perdendo com o processo de envelhecimento, você consegue recuperar a densidade óssea, e aí você consegue levar mais tempo com que seu corpo não faça uma degradação. Vamos falar o. Lógico que você falou de uma maneira bem clara, mas eu quero torná-la mais clara ainda para as pessoas. Sim, O que a professora está nos dizendo é de que, além de qualquer tipo de atividade física que você possa perder peso, que você possa manter seu metabolismo alto, porque eu falo isso por experiência própria. Quando eu começo a pegar um ritmo de exercício físico, eu respiro melhor. Para mim, sim, é a primeira coisa, sim. eu já sinto isso na Cardiorrespiratório. própria, na parte respiratória. É que todos esses têm que estar acompanhados da musculação. Sim. Porque, na verdade, não adianta você perder massa, Não, é seja ela, interessante. seja ela gorda ou magra, seja gordura, seja A gordura você tem que ter um percentual aceitável para o seu isso. organismo. Você Mas não precisa ter mais adianta de massa você, magra. às vezes você vai estar magro, mas você vai Também estar vai estar fraco. doente. Sim. E uma outra coisa que é um outro detalhe que é muito importante na questão da musculação, que você vai me reiterar, mas que eu já ouvi falar, é que quando você fortalece a sua musculatura, a sua parte óssea automaticamente está sendo fortalecida, Uhum. as quedas não são tão. Por exemplo, se você está fraco muscularmente falando, qualquer queda é o famoso, principalmente quando você chega numa certa idade, primeira coisa que já dá é quando quebra o fêmur. É o tal da queda e quebrou o fêmur, já começa um inferno astral na vida daquela família. Exatamente. Porque o que acontece? Se a gente falar de tecido muscular esquelético, que é o maior tecido que a gente tem no corpo humano, é ele que dá pra gente equilíbrio, força, movimentação. Faz parte dele. Além de proteger todo o corpo, ele ainda é o principal na questão de manter você ativo. Entendeu? Então, tipo assim, você não tem força muscular para segurar uma caneca. O idoso, por exemplo, se ele pegar e não tiver força, essa caneca vai cair, vai quebrar e ele vai se machucar. Além de tudo, na cabeça dele vai ficar a questão do sentimento. Poxa vida, eu dei mais um trabalho para minha família, porque ele não vai conseguir abaixar para limpar. Ele não tem força mais nas pernas. Ele já não consegue se Ou seja, erguer. passa a ser uma doença também mental. Não deixa. Principalmente mental. Principalmente mental. Porque, olha só, eu costumo falar assim, o idoso, ele começa a ser excluído da sociedade e do convívio familiar. Porque ele começa, não é que ele, para
para algumas famílias ele pode virar um peso, mas para outra é falta de tempo. Não consegue dar uma assistência boa para aquele idoso. E ele vai começar a ficar o quê? Muito tempo sentado na frente de uma televisão. Ele já não vai mais tomar um banho sozinho. Ele não consegue mais levantar da cama sozinho porque ele entra no sedentarismo. E ele vai engordar. E, na verdade, eu acho que a chave para que isso seja diminuído vem no início, então. Porque o que acontece? Quando você lá se aposentou com 60 anos de idade, é nessa hora que você tem que virar essa chave. Sim. Porque talvez quando chegue nos 80 você já não consiga mais reverter essa chave. É muito mais difícil. É muito mais difícil. Não é impossível. Não, mas né? é muito mais difícil você reverter. Porque aí, fisiologicamente, você talvez não consiga exercer mais aquela função. Ou seja, o grande segredo é nos 60. O grande segredo, na verdade, é nos 30, tá? Nos 30? Porque, como eu falei para você. Eu que tô chegando aos 40, meu Deus. Não tem problema. Esse ano 40 pra mim. Então, eu tenho 48. Então, o processo Tá bem, professor. O processo Tá de bem. atividade física, boa alimentação, sono, tá? E 3 fui erros obesa, meus aí. hein? Eu tô só na atividade física, eu tô começando bem. E Mas fui obesa. o sono é o Então, a problema. gente. É o dia, é rotina, né? A sua rotina é uma rotina pesada. Então, e não é o sono que você deita e apaga. É o sono que você no outro dia acorda disposto. Leve. Bem, e esse sono, se for acompanhado de medicação, ele normalmente vem desgastado. Ele só vem bem quando você deita, relaxa e dorme. Então, doutor, Então, a atividade eu não sei física... o que é esse sono. Tem uns 15 anos. Pois é, isso é um grande problema. É, Isso aumenta mas- muito o cortisol, que é péssimo para o organismo. Mas assim, dá tempo de recuperar, tá? Dá tempo de tentar ajustar essa sua rotina. Eu sei que não é fácil. Mas Para tô todo tentando. mundo não é fácil. Não existe né? isso. Esse sono muito tranquilo. Mas a atividade física acaba te trazendo um pouco mais de melhora dessa qualidade de sono, dessa melhora de vida, de qualidade de vida. Entendeu? É o cansaço, né? É porque Na você verdade, dorme cansado. E aí você consegue dormir e relaxar. Você apaga. Na verdade, o sono cansado é aquele sono que te desliga. Eu tenho um pequenininho que ele faz tanta arte que quando bate, ele apaga. E aí, quando ele Eu tenho uma acorda, inveja, ele já acorda no 360. Mas vamos combinar também que esse jovenzinho que você tem em casa, ele tá com HD zerado, né? Zeradinho, Tá né? começando agora. É o que eu falei, porque eu tô falando para né? você. A partir dos 30 anos é que o processo da sarcopenia, que é esse processo de perda de massa muscular, de força, ela começa. Dos 30 até os 50, ela vai mais ou menos, em média, de 1 a 2% ao ano, degradando. Nos 50, você já começa a ficar alerta, porque nos 50 já está no ápice alto. Então, o ideal é começar antes. Quem está aí no sua faixa de 30, 40 anos, vamos começar agora a prática de musculação. Mas eu não gosto de musculação, você não gosta de um monte de coisa na vida. E você tem que fazer. Mas aí você associa isso a uma bike, a uma dança, a qualquer outra coisa que você tênis, goste. qualquer coisa. E a atividade física não pode ser aquela atividade física de fim de semana. Ela tem que ter uma constância. Sabe como que eu tô começando a gostar? Sabe por quê? Porque eu botei na minha vida que a musculação é um remédio. Ele é um remédio, você falou tudo. Então, se você precisa de um remédio, você tem que tomar o remédio. Melhor então, se você que tem ele que tomar o remédio... E melhor que ele seja um remédio que vai trazer mais benefício do que os remédios, né, que você compra na farmácia, que um atrapalha. Mas a analogia que eu fiz pra mim, é porque tudo é uma É questão a mental, mente. né? Mais uma fala É uma perfeita mental. sua. Tudo é uma questão mental. Eu coloquei pra mim que eu não tenho como não fazer. Sim, É um remédio. sim. Se eu não tomar o remédio de pressão, a minha pressão ela vai subir se eu sou hipertenso. Exato. Então, se eu não fizer a musculação, e isso não virar uma rotina, que seja 3 vezes por semana, pelo menos, isso vai virar um problema gigante. E eu vivi esse problema gigante. Então, eu sou novo, entre aspas, mas eu tenho hérnia de disco. O cara que tem hérnia de disco, ele se vê refém a vida inteira. Então, se eu não fortalecer essa musculatura,
eu vou jogar bola com as crianças como eu joguei no outro dia. Se eu não tomar remédio, eu não Você vou não, levantar. você não abaixa para pegar uma coisa com seu filho, você não Exatamente. senta no chão para brincar. Exatamente. E aí você imagina que hoje você vai fazer 40, né? Imagina com 80. Ah, esquece. Eu não sei nem se eu chego lá. Vai chegar assim. Com 80 não pensa assim. Do jeito que essa vida minha, não sei se eu chego lá. Vai chegar, Deus protege. É. Você vai estar de bengala. Ou então em cima de uma cama, porque você não consegue. Então, hoje, o principal que a gente fala, eu acho que essa questão do jovem ou do adulto entre seus 30 e 50 anos é vamos dizer assim, é o ápice do que cientificamente já está comprovado. Não é a Ana Comprovado. Luísa falando, Não. é o que os estudos mostram. Tem que ser feita atividade física, porém, a musculação ela é essencial até para que essa atividade física ela tenha mais mais resultado Sim. e deixar claro, a questão da musculação hoje, pelo que já está comprovado, feito de maneira organizada, de maneira Um profissional, correta. gente, né? Infelizmente, essa é a verdade. Exatamente. Porque se você não tem uma especialização, se você não é igual as pessoas que vão para a internet buscar receita de dieta. A pessoa não sabe como que o nutricionista faz aquilo, quanto ele tem que estudar para aquilo que aquilo realmente ser real. te traga resultado. E resultado saudável, não é resultado qualquer. Entendeu? Então, assim, vai para a sala de musculação, o jovem, por exemplo, faz muito isso. Vai treinar o treino do outro. Vai treinar o treino daquele blogueiro que ele viu na internet. E cada Isso um vai tem dar uma ruim em algum momento. e cada um tem uma especificidade especificada. Especificidade. Diferente. Sim, cada um quando a gente vai preparar um treino. Deus fez cada um de um jeito, não tem jeito. E quando a Isso aí gente vai trabalhar um treino para qualquer pessoa, a gente tem que saber qual é a rotina, como que essa pessoa vê a musculação, o exercício físico. Porque uma coisa que você falou que é muito importante. Antes de começar a treinar, treina a cabeça. Convença você mesmo, que você é seu maior sabotador, de que a musculação ou qualquer atividade física que você resolva praticar, ela não é só uma forma de ter estética, ela é uma forma de te levar para uma longevidade. é aquilo que eu falei, no meu caso específico, a minha respiração já muda. Sim, sim. Então, por aí já é o Você primeiro... fica mais disposto, provavelmente você fica mais tranquilo para resolver suas coisas depois que você treina. Uma outra coisa que é visível, isso acontece, e eu não sei se na melhor idade isso também aumenta ainda mais. É muito ruim acordar cedo. Isso para mim é fato. Ninguém. Aquele cara que fala, eu gosto de acordar cedo, é costume ou dorme cedo. Criou a rotina. Cedo, que eu quero dizer, é 6 horas da manhã, 5 e meia da manhã. Sim. A partir de 7 horas da manhã, 7 e meia da manhã, é o horário que deveria ser o ideal, o normal para todos. Mas sempre é um sacrifício, mas sempre que eu faço atividade física pela manhã, o meu dia é melhor. Sim. Olha só, quando você faz atividade física, uma das coisas de atividade física... Tipo assim, você faz forçado no início, porque, pô, eu não queria acordar Queria tão estar cedo e tal. dormindo. Sabe que o dia vai ser Mas depois que corrido. você fez, o dia rende mais e você fica mais leve. Então, você sabe o que acontece quando a gente pratica atividade física? Quantidade de hormônios que nós liberamos, como a endorfina, a serotonina, são coisas que trazem para nossa mente, para nossa cabeça, prazer, disposição, saciedade. Tudo vai melhorando porque elas começam a produzir em mais quantidade. Porque já é produzido, mas ela vai produzir mais. No idoso isso também acontece. Mas funciona menos? Não. Esses hormônios? Não, funciona menos, a produção é diferente. Assim, a produção deles vai ser de acordo com o estado físico clínico deles. Mas não quer dizer que eles não vão produzir. O ideal hoje, para aquela família que tenha condição e que está ali com o seu ente querido ali no sedentarismo. Essa é a palavra. Sim. É tentar acoplar alguma atividade com a musculação. Por exemplo, eu tenho condição, eu quero botar meu pai numa hidroginástica, mas eu tenho que botar também na musculação para que ele fortaleça a questão da musculatura dele. Porque esse processo sarcopênico, ele começa a afetar principalmente os membros inferiores. O idoso começa a ter, como eu falei, a dificuldade do andar, que a gente chama de marcha, de levantar de uma cadeira. Então, ele começa a ter nos membros inferiores. Então, a musculação, ela é uma regeneração muscular. O processo que ela faz
fisiologicamente no corpo humano é de recuperação. Então, e esse idoso, ele precisa recuperar, porque ele já está lá com seus 60, 70 anos, numa fase que ele já está muito mais fraco. E é possível recuperar. Se você for hoje para a internet, tem 2 ou 3 aí, cariocas, se eu não me engano, de 61 anos. Um deles, ele é musculoso. Obviamente deve ter alguma outra função ali, né? Alguma coisa. Mas ele treina aos 61 anos como uma pessoa de 40, 50 anos. Ele treina forte, porque não é um treino qualquer. Não é porque o idoso é frágil, nesse momento que ele já está com a perda muscular, que ele precisa treinar frágil. Ele precisa treinar dentro da capacidade dele de forma forte. E aí o profissional que vai ver Tem, o peso. Ah, o senhor está toda aguentando? a Tô. Não está prescrição. aguentando? Diminui. Exatamente. E aí você vai também. Isso é para o jovem, quanto mais para o idoso. Você vai aumentando de acordo com Porque é um processo. com a. Se o idoso chega para mim com dificuldade de andar, por exemplo, de muleta, vamos por exemplo, eu tenho uma idosa que ela tem muleta, ela tem uma deficiência de quadril. Hoje ela já consegue andar dentro da academia sem a muleta. Mas ela ainda não tem segurança na rua. Mas já é um avanço. Mas ela para mim, é um grande avanço, tá? Que daqui para ali ela já começa também a se sentir mais. Ela fala isso para mim, Ana. Eu hoje consegui levantar da cama sozinha. Nem usei minha muleta. Isso para mim é maravilhoso. Isso é um prêmio. Não, eu às vezes fico emocionada quando eles me contam essas coisas. Mas eu sei que por que ela está fazendo isso? Porque isso está acontecendo. Porque a atividade que ela faz hoje é de ganho de massa. É de ganho de força. E ela está recuperando. É muito lento, não é de uma hora para outra, mas é real. É feito para que você volte a ter uma vida, uma qualidade de vida produtiva, funcional. E ao mesmo tempo, isso com certeza com o tempo, que é aquilo que você falou, até o uso de medicamentos ele vai reduzindo um pouco. Porque a gente sabe que a droga ela vai matando aos poucos também. Então, É musculação... necessário o uso da droga naquele determinado momento? Porque senão você vai morrer, né? Mas eu acho que se essa atividade ela for constante, o próprio médico vai, o senhor melhorou. Eu vou falar então para você. Vai diminuir isso. Eu vou falar para você que eu sou prova disso. Eu sou hipertensa, tomo minha medicação desde os meus 17 anos. Eu fui obesa, eu tive 140 quilos. Eu perdi peso sem cirurgia, não que eu tenha nada contra a cirurgia, mas eu tive medo de fazer. Então, eu eliminei meu peso com musculação e treino. Raça. É, muita disciplina. Não é motivação, não. Era disciplina. Porque hipertensa, um filho pequeno, não queria perder a oportunidade de viver, criar meu filho. Então, eu emagreci numa sala de musculação. Eu tomava remédio de pressão, às vezes 3 vezes por dia. Eu hoje tomo 1 vez por dia com prescrição médica. E assim mesmo, eu já cheguei a tomar 4 remédios. Hoje eu tomo 2. Por que eu tomo 2? Porque eu sou muito ansiosa ainda. Tem toda outra parte mental e tudo. E outra coisa, a pressão você não, como a diabetes, você não acaba, não some. Mas com certeza. Você é diabética? Não. Ah, tá. Mas eu tenho alunas diabéticas que já não tomam insulina 2, 3 vezes por dia. Esse é o grande. Essa é uma doença avassaladora, né? Essa aí. É a doença que mata aos poucos e mata de uma maneira muito ruim. E ela traz outras doenças, né? Porque ela vai entrando por outros caminhos. E aí é que o grande lance, eu defendo a musculação sempre, é que com a regeneração que você faz da sua musculatura, principalmente, né? Desse ganho de força, você consegue recuperar outras questões como a pressão arterial, você consegue melhorar a sua pressão, você consegue melhorar seu nível de glicose, você consegue fazer com que o seu organismo volte a funcionar, talvez não na sua totalidade, porque vai depender da idade e de como esse diagnóstico foi feito, mas com certeza você vai conseguir ter uma vida muito mais feliz, com muito mais qualidade, entendeu? Aquela pessoa que toma 10 remédios, eu tenho uma idosa que ela contava nas caixinhas, 6 de manhã, 4 à tarde, não sei quantos à noite. E à noite, um dia ela falou para mim, meu médico diminuiu meu remédio de diabetes.
A gente está falando aqui, eu falei uma frase que é a pura verdade, você confirmou, e você falou uma que eu estou confirmando, e tudo isso depende dessas duas frases. Uma é mental, e a outra é que o maior sabotador de nós somos nós mesmos. Sim. Eu tenho uma pessoa, vou olhar para a câmera para falar para ele. Ele é o maior sabotador dele. Já falaram para ele fazer ginástica, hidroginástica. Ele sempre arruma uma desculpa. Eu tô falando do meu pai. Então diz para ele me conhecer. Ele sempre arruma uma desculpa. Ah, porque o joelho tá assim. Ah, porque eu vou melhorar da gripe. E ele já tá nesse enrolo há 10 anos. Já chegou, daqui a pouco já tá chegando aos 70. Aí vai ficar muito mais difícil. Bem mais difícil. O pezinho já ganhou também. Sim, que é natural. E é o que a gente fala. É mental. Se você não botar na cabeça que é necessário, você não tem escolha. Sim, não tem Não escolha. tem escolha, não existe. Ah, eu não quero. Não tem esse querer. Tem tanta coisa na nossa vida que a gente não tem querer. A gente tem que fazer. Que tem que ser feito, é isso mesmo. Então, você falou uma coisa agora que é muito comum de eu ouvir também. O idoso começa a botar obstáculos através da mente nas patologias que ele já tem. Exatamente. Até porque lá atrás ele ouviu que, tipo assim, eu sou cardiopata, eu não posso pegar peso. Pode. Pode. Eu tenho problemas de hérnia de disco, eu não posso pegar peso. Pode. Mais do que nunca tem que pegar para fortalecer. Eu aprendi isso. Entendeu? O neuro falou isso, não foi qualquer um, foi o médico. Outra coisa maravilhosa que você acabou de tocar aqui, os médicos estão indicando musculação para os seus pacientes. Eles estão explicando, como eu falei de forma, às vezes, um pouco mais científica, como que esse ganho muscular vai beneficiar na doença que aquela pessoa tem no momento. Entendeu? Tem pessoas com doenças como câncer, por exemplo, que o estudo já provou que a qualidade delas melhora muito com o ganho de massa. Melhora, deixa mais esperança, traz mais uma condição melhor de vida. Então, a atividade física, ou melhor, o exercício físico e a atividade física e exercício físico são diferentes, né? Mas o exercício físico de força, a musculação, ele tem que ser o seu ar que respira. Ponto. Eu falo isso com os meus alunos. É o seu remédio. E tem eu que falo ter. que é o remédio. Se não tiver o remédio... Se não, você não Só vai. que é um remédio que você não tem como não tomar. Você tem gostando aquele ou outro não. que você toma um outrozinho, não. Não, você Esse tem que gostando tomar. ou não. E você pensa assim, ó, eu quero chegar aos meus 80 anos, como? Eu quero poder sair com a minha família, ir a um restaurante. E eu acho que isso vai muito do mental, como a gente ia falar. Você, principalmente você que tem lá seus 40, 50 anos e tem esse... Existem pessoas que têm mais dificuldade mental de entender de que eu particularmente eu penso diferente, mas algumas pessoas têm mais orgulho, né? E não querem depender dos filhos, não querem depender dos netos. E eu acho isso uma atrocidade porque nós dependemos de vocês para poder chegar onde estamos. Então, eu não quero ter vergonha que o meu filho vá ter que fazer muitas coisas comigo. Já estou dizendo ao seu Pietro, ao seu Lourenço, que eu não tenho vergonha e não vou não vou deixar de precisar deles para isso. Então, aqueles que são a maioria que têm essa dificuldade, é mais um motivo deles entenderem de que é necessário e que quanto menos você demorar, tardar para fazer isso, mais você vai precisar dele no futuro. Exatamente. Isso. O idoso, exatamente. O idoso precisa entender assim, se ele não quer dar trabalho, porque eles acham que, que eles dão trabalho. Foi o que eu estava falando com você mais cedo. Às vezes o filho quer o seu ente ali em casa, mas ele precisa sair às 7 da manhã, mas ele precisa levantar esse idoso, de repente trocar uma roupa nele, e isso, o idoso começa a ficar se sentindo uma pedra no sapato. Eu estou incomodando a família do meu filho, eu estou incomodando o funcionamento da casa. Mas esse idoso deveria lembrar, essa é a minha irritação, esse idoso deveria lembrar que ele acordou, às vezes, antes das 7 que ele tinha que trabalhar, para cuidar desse
que agora tem que acordar mais cedo. Sim, Essa é a eu minha entendo ponderação. eu entendo isso, mas você tem que entender que para o idoso, que até os seus 50, 60 anos era ativo, era o provedor dessa família, hoje ser dependente nesse nível de não conseguir levantar da cama e mudar sua própria roupa, passa a ser o É que muito você ruim. falou, que passa a ser É um muito processo ruim. depressivo. Ele Não, mas começa a se Mas é. questionar. E aí, para que ele não precise disso, vamos depender dos filhos para outras coisas? Vamos cuidar da Mas vamos cuidar musculação da desde saúde, agora. porque Desde aí o agora. filho não vai precisar fazer isso, você vai se sentir ativo, vai poder brincar com os bisnetos, vai poder ter uma vida social e familiar bem tranquila, e você vai depender do seu filho para quê? De repente você vai depender do seu filho para ir Financeiramente, ou para ir passear. passear, e você vai ter um convívio com esse seu filho também, que eu tenho casos, que aluga casa na praia e o pai fica dentro de casa, a mãe fica dentro de casa, quando a família foi à praia, porque esse idoso não consegue ir na beira do mar. Isso aí. E aí esse idoso quer ir. Ele pode ir. Eu garanto que ele pode ir. Mas ele só vai se ele se prevenir, se ele começar a fazer agora. E aí ele vai para a praia, vai se divertir, vai brincar e quando chegar dentro de casa, essa família está feliz. Porque ele está feliz. E a gente vê vários exemplos de idosos que fazem tudo. Idosos que eu digo de Tudo. 80 anos. Sim, sim. Eu fui nessa confraternização da Stefânia, quero mandar um abraço para ela, parabenizar pelo trabalho que ela faz. Gostaria de conhecer esse trabalho dela. É muito bacana. É ali na... Eu acho que ela fazia na pracinha da Santa Terezinha, hoje faz no Esplanada. Mas eu vou te mostrar, vou te dar o telefone dela. Um dia para você ir lá conhecer também esses idosos. Gosto muito. Tinham cerca de 60 idosos Olha lá. que maravilha. Muito bacana. E eles são felizes, E são felizes, conversas ativos, brincaram, dançando. maravilhosas. Existem, lógico, as limitações. Sim. Não é normal, gente. De 50 para um de 80. Isso. Não. Tem Agora, sua diferença, João. existe a diferença do 80 que não faz nada e do 80 que faz. Sim. Essa é a diferença. Porque provavelmente o 80 que não faz nada, as patologias clínicas dele são muito mais agravadas. E aquele que já faz alguma coisa, é esse que você encontrou lá fazendo uma corridinha, mexendo. E outra coisa, tem mais uma coisa que é importante falar. A musculação, talvez, para alguns idosos, não seja interessante dentro da sala de musculação também, tá? Pode ser na sua própria casa, desde que o profissional tenha entendimento do que ele pode fazer, porque, de repente, esse idoso não consegue estar ali dentro. É mais um argumento de que é necessário, independente do que Se o seja. profissional Até souber porque, o que às vezes, faz, ele naquele momento não consegue, mas depois de um certo às vezes tempo... não gosta. É. Às vezes o idoso não quer porque ele vê a academia como um lugar de gente jovem, musculosas, e que ele vai atrapalhar. E que, aí entendeu? a gente volta pro grande problema de tudo, que é Que é a a questão cabeça. Mas aí mental. quando você começa a trabalhar com ele dentro de casa, e ele começa a se sentir forte, e uma hora você pergunta assim, vamos experimentar uma academia? Aí Aí ele fala assim, mas será? Não, vamos lá. Aí você entra na uma academia. testezinha só. Se você não gostar, a gente volta para cá. Aí quando ele entra, e que ele vê que ele tem um mundo inteiro ali dentro para melhorar ainda mais a qualidade dele de vida, aí eles gostam. Professora, obrigado. Obrigada a você. Papai do céu te abençoe. Como eu falei, passa rápido. E foi maravilhoso. Obrigado mesmo. Quero estreitar o máximo possível esse relacionamento também, até como filho que precisa, como cidadão também que precisa, e de ideias para que a gente possa tornar a vida desses idosos e principalmente desses filhos melhorar mentalmente o que eles têm que fazer com seus pais. Às vezes, até para finalizar, uma forçaçãozinha de barra, uma chantagemzinha emocional. É preciso mesmo. Preciso. Tem que. Às vezes o cara Porque é o muito idoso teimoso. fica- isso, Ele é idoso muito teimoso, a teimoso. gente tem que fazer uma chantagem. Obrigado, Muito tá? obrigada. Papai do céu Tomara te que a sua abençoe. lei vire sua lei Projeto vire. Eu tô, independente do pai e da criança, eu quero que aconteça. E que outras pessoas tomem essas atitudes como você tomou, pensando nesse público maravilhoso, que tem muita história, faz parte da história que a gente vai deixar para os nossos filhos, que são os nossos pais. Cuidar deles é maravilhoso. Amém. Muito obrigada. Gente, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elinha aí. Obrigado. Obrigado pela audiência, pela paciência. Paciência de me aguentar. Aguentar ela é a coisa mais fácil do mundo. E que você tome essa lição aí para tentar ajudar seu pai, seu avô, sua avó e principalmente se ajudar, porque é necessário. Fique com Deus e até a próxima. Fui!